Emagreci e engordei tudo novamente. Como é que eu faço agora? Olá, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci mais de 30 quilos aos 50 anos de idade. E olha, essa gangorra aí de emagrecer, engordar novamente, emagrecer, engordar, eu vivi isso durante um bom período. E mesmo agora que eu me mantenho magra, muitas vezes eu perco o controle e acabo chutando balde e dando uma engordada. Então eu queria conversar com você a esse respeito. Tô com um cafezinho aqui, porque como boa mineira não dispenso um café, apesar de que tá um calorão lá fora. Eu recebi 2 comentários e eu queria ler aqui para vocês. O primeiro: eu fiz a low carb e emagreci, mas voltei a engordar. Agora não consigo manter o foco para voltar para low carb. E o outro comentário: eu emagreci algumas vezes, a última mantive os 35 quilos que emagreci por 8 anos. Engordei 38 quilos com um grande revés da vida. Nunca celebre emagrecimento definitivo, pois eu tinha uma equipe multidisciplinar. Experiência de quem jurou que havia emagrecido definitivamente algumas vezes na vida. Principalmente a frase, nunca celebre emagrecimento definitivo, essa frase me pegou. Porque a gente acha, quando a gente consegue emagrecer, quando a gente consegue chegar naquele ideal que a gente queria, a gente acha que está tudo dominado, que está tudo ok, que a gente já sabe o que fazer e não vai engordar novamente. Só que não é assim. A vida ela dá grandes rasteiras na gente e faz a gente repensar tudo. No primeiro comentário, a pessoa, como eu, ela emagreceu fazendo low carb e agora ela não consegue voltar a ter o foco para continuar a fazer a low carb. Eu passei por alguns problemas ultimamente, como todos nós, né? Mas esses problemas específicos me fizeram repensar a minha relação com Deus. E o que isso tem a ver com fazer low carb, com engordar e com emagrecer? Isso tudo me fez repensar o seguinte, e eu não estou falando de religião, hein? Eu estou falando de fé, de crença, de Deus, tá? Que eu acho que todo mundo tem a sua fé. Deus nos colocou nesse mundo e Ele deu a nós tudo o que a gente precisava para sobreviver. O ar que a gente respira, o sol, a noite, o alimento, né? Plantando ou caçando, Ele nos deu tudo o que a gente precisava. Não só para sobreviver, mas para prosperar, como nós prosperamos intelectualmente. E olha onde a gente chegou. A gente chegou ao ponto que eu estou aqui gravando um vídeo e falando com inúmeras pessoas. E isso não era uma coisa simples quando eu era criança. Se eu precisasse falar para um monte de gente, eu teria que procurar uma televisão, convencer alguém e tal. Eu não iria simplesmente chegar na minha casa, pegar um celular, gravar um vídeo e falar com outras pessoas. Então, quando eu parei para pensar que essa prosperidade que a gente teve intelectual, que nos fez ter tanta coisa à nossa mão, essa prosperidade ela também tem um lado que não é tão legal assim. Porque em determinado momento houve uma indústria alimentícia que cresceu de uma forma, porque você plantar a sua própria comida, você caçar a sua própria comida, ou você criar, né, os seus animais, isso foi ficando coisa do passado. E hoje a gente vai ali no supermercado, ou a gente chama aqui um aplicativo e você recebe toda a sua comida em casa. Só que com isso vieram alimentos ou comida, simplesmente, não alimento, que é muito rico num monte de coisa que o nosso corpo não está preparado. E aí, cada indústria, cada marca quer que você prefira, por exemplo, o biscoito dela, né? Tem várias marcas de biscoito. Aí quando você vai no supermercado e você vai comprar um biscoito, você vai procurar qual? Aquele que você já comeu e achou mais gostoso. Claro que você vai olhar o preço também. Então, o que essas marcas fazem? Elas vão fazer pesquisas, um monte de coisa, para colocar aditivos naquele biscoito para que você queira comprar de novo, para que você queira comer mais. É o famoso é impossível comer um só. Só que tudo isso tem um custo para a gente. Porque será que a gente precisa disso?
Será que a nossa comida mais simples, como era antigamente, não é muito melhor? É a famosa comida de verdade. Então, quando eu parei para pensar nisso, eu falei, gente, tá faltando também várias coisas da Bíblia aqui no meio. Sabe por quê? Eu tive alguns reveses, isso me fez estar mais perto de Deus, procurar mais a Deus, a Cristo, de novo falando, sem religião nesse meio. E isso me fez pensar muito. Por exemplo, orai e vigiai. A gente muitas vezes pede muito as coisas, mas o vigiai a gente acaba deixando para lá. Mas o vigiai também no cuidado com o nosso corpo, com o nosso templo, com o presente que Deus nos deu. E é justamente isso, quando você para e pensa assim, poxa, mas isso aqui que eu vou comer, isso vai ser bom para mim? Isso vai trazer nutrição para o meu corpo? Ou eu vou estar apenas colocando comida para dentro aí, ponto? Sabe por quê? Aquele primeiro comentário que fala assim, eu emagreci na low carb e agora eu não consigo manter o foco, isso se passou várias vezes comigo, porque eu me dei aquela chance assim, só hoje. Mas sabe o que acontece? Quando a gente tira esses alimentos ultraprocessados, quando você come isso em pouca quantidade, o seu corpo vai se adaptando à comida de verdade. A sua microbiota intestinal também se adapta. E aí parece não, isso é comprovado inclusive, que quando você come um pouquinho daquela comida, você deixa um pouquinho mais de doce, aquilo se torna um desejo muito grande, porque você já tinha tirado aquilo. E é como se fosse uma droga que você tem vontade de comer mais e mais e mais. E aí você para e quando você come um pouquinho, você perde a linha. É mais ou menos, gente, o que acontece com aquelas pessoas que já conseguiram vencer o vício na bebida. Elas não podem, às vezes, comer um bombom que tenha um licor ali, porque aquilo desperta nelas novamente aquele desejo. Então eu vi que eu tenho que encarar dessa maneira, porque a forma, o que acontece fisiologicamente, por que você tem esse desejo, eu tenho vários vídeos falando sobre isso, mas mesmo sabendo que aquilo vai me causar uma compulsão, que eu vou querer comer mais, que eu vou ter dificuldade de parar e tal, eu acabo me deixando levar. E eu tenho certeza que quem fez esse comentário também passa por isso. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Então, hoje, aqui nesse vídeo, eu queria te falar assim a respeito de você entender qual a sua natureza, o que é que a gente precisa. Porque Deus nos deu tudo que a gente precisa. E aí para e pensa, como que eu vou honrar esse corpo, esse templo que Ele me deu? Eu tenho que honrar colocando para dentro alimentos que são realmente nutritivos. E quando eu tiver aquele desejo desesperado, ora, pede a Deus, vira para Ele e fala assim, eu estou com muita dificuldade de resistir a esse alimento, de resistir a esse doce, às vezes até uma bebida, me ajuda. Me faz colocar para dentro só aquilo que realmente vai nutrir o meu corpo. Não me deixa escorregar. Falo novamente, não sei qual é a sua crença, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas crê em Deus. Então, veja que Ele está aqui, só esperando por nós. Peça a Ele para te orientar, para te ajudar a fazer essa dieta, essa alimentação, para que você consiga achar o seu foco novamente. Olha, desde que eu me perdi várias vezes, tá? Principalmente comendo doce, mas desde que eu comecei a colocar dessa forma, e todo momento que eu vou me alimentar, eu agradeço a Deus por aquele alimento que vai me nutrir, e todas as vezes que eu tenho desejos, eu peço a Deus para me ajudar a lidar com aquilo e a não deixar aquilo me tirar o foco. E eu fiz essa experiência. Eu começo o dia muito bem. E aí quando vai chegando à tarde é que eu vou tendo vontade de doce, de carboidrato. E
todas as vezes que eu peço a Deus para me ajudar, eu consigo resistir. E todas as vezes que eu deixo Deus ali um pouquinho para o lado e eu falar, não, só um pouquinho, só hoje, eu me perdi. Então, hoje esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente. Mas é um pouco diferente sobre a ciência da nutrição, de como a gente faz e tal, mas é um vídeo falando sobre vida. Muitas vezes a gente lembra de Deus em momentos difíceis da nossa vida, que a gente precisa de ajuda nisso, naquilo e tal, mas a gente esquece de Deus no nosso dia a dia. Então agradeça pela comida que você tem, agradeça pela nutrição que aquela comida está te trazendo e peça ajuda para que Ele te ajude a vencer essas tentações. Pode ter certeza que o seu resultado vai ser melhor. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você concorda comigo, se você tem uma relação legal com Deus, deixa aqui embaixo. Eu estou vivendo um momento da minha vida que uma amiga me disse que é o despertar. É quando a gente percebe muito nitidamente que nós somos muito pequenos, que tem alguém muito maior e que cuida de nós. É uma revelação, digamos assim. Não é que eu não acreditasse em Deus antes, mas hoje eu coloco Ele na minha vida em todos os momentos. E se você se sente assim também, deixa aqui nos comentários, curte esse vídeo, se inscreva no canal, vamos trocar ideia. Eu sou uma mulher com mais de 50 anos, vivida, com um monte de coisa que já aconteceu na minha vida. Tenho certeza que você também tem toda a sua vivência, toda a sua experiência. Vamos trocar algumas figurinhas aqui? Muito obrigada e até a próxima!